Fala, galera do Mandacaru. Hoje teremos uma entrevista especial, mês junino. Nada melhor para tratar desse tema, né? E o Roberto Santos, que ele tem um canal Cangaço na Literatura, tem mais de 100 mil inscritos, e ele é sergipano. E aí, Roberto, beleza? E aí, Wendel, beleza? Obrigado aí pela consideração. Já estamos com 140 mil. Quer dizer, mais de 100 mil, né? Eita, Você tá certo. daqui a pouco, quase 200 já, daqui a pouco, né? Chegando lá pertinho já. Sim, Beleza, Roberto, aí, mas... você manda? Não sei de Então, nada, você só me chamou aqui, não sei nada. primeiro elogiar essa camisa bonita, mostra a camisa pro pessoal. Ah, vai ser raiz, viu? Aqui, é das antigas aqui, ó. Das antigas. Aqui, é das antigas. 2012. 2012. Último título do Itabaiana, né? Foi justamente por isso que eu tô com Agora, ela aqui. Então, eu quero saber primeiro, assim, para quem não te conhece, quem é Roberto Santos, né? E o que é o canal, o que é o Cangaço na Literatura? Então, o Cangaço na Literatura, como o próprio nome já diz, é um canal voltado à nossa literatura. Eu queria muito e sempre tive o sonho de conhecer os lugares históricos. Que, assim, você lê os livros, você ouve falar, às vezes vê uma fotografia, mas eu queria mostrar em vídeo, debater, entrevistar as pessoas, justamente para mostrar agora esse universo que é o cangaço. Então eu pesquiso já há uns 20 anos a história do cangaço, também outras coisas, pesquiso, como você conhece também faço pesquisas sobre aqui a cidade de Itabaiana, já fiz pesquisas também, muita pesquisa sobre o time do Itabaiana. Só fazer um parênteses aqui, ó. Pera aí, viu? Lá vem. Meu filho, você tá achando que o entrevistador aqui é fraca? Eita porra! Olha. Ih, rapaz, eu tenho, é muito bom, viu? Material histórico excelente. Fala do Itabaiana. E também tem esse aqui, ó. Joãozinho. Quem tem retratista. Rapaz, você tá bem municiado. Você que gosta, você quase não gosta de fotografia, então... Suspeito. Então, assim, esse trabalho também de pesquisa que eu fiz um trabalho de pesquisa fotográfica aqui da cidade de Itabaiana, e hora ou outra acaba se batendo aí com muito material do Tremendão. Não tem como você acabar procurando fotografias, livros, revistas, jornais. As histórias se confundem, né? Do Itabaiana da cidade. E outra, existe uma... Às vezes o pessoal que vem assistir aí fica assim, mas o que é que tem a ver com cangaço? Aqui é o canal do Wendel. Só que tem uma curiosidade. O Itabaiana, como Itabaiana mesmo, qual foi a data da origem do Itabaiana? Rapaz, foi em 1938. 38 foi o fim do cangaço, a morte do Lampião. No livro de Aelso, no começo ele já começa citando 1938, também foi a morte do Lampião. No livro lá sobre Itabaiana, nosso querido amigo, ele cita o Lampião. O pessoal fala muito de futebol nos meus vídeos, porque eu geralmente viajo com camisa do Itabaiana. Eu gravo, tem muito programa com a camisa do Itabaiana. Aí o pessoal fica, que time é esse aí? Porque o pessoal, a tricolor, o pessoal pensa que é do Bahia. Aí quando eu chego na Bahia, o pessoal... você é torcedor do Bahia, que eu não sabia, rapaz. Eu disse, não, rapaz, isso é Itabaiana. Aí mostro o pessoal. É bem comum, não é muito incomum, não, viu? E você viaja, né, o Nordeste todo, atrás das histórias. Como é essas aventuras aí? Você sai por conta própria, Então, tem algum patrocinador? Como é que sobrevive? Nada de patrocinador. Eu sei como é difícil sobreviver daquilo que a gente ama, né? São 120 mil quilômetros já rodados, 16 estados e quase 300 cidades e 502 programas já no canal. E, rapaz, olha, de Curitiba até São Luís do Maranhão, nós já rodamos praticamente tudo que tem relação com o cangaço. Por conta própria. Não só no Nordeste, né? Eu vi que você foi entrevistar aquela moça que foi a última cangaceira, né? A foi Dulce, em São Paulo. Ela é viva ainda, Dulce, lá em Campinas. Então, onde no Brasil todo, no mundo, que tiver cangaço, você vai atrás.
Só ela, onde tiver cangaço. Ainda não, falta muita coisa para debater. Por coincidência, hoje, agora há pouquinho, eu estava conversando, porque eu tenho um lançamento em São Paulo do meu novo livro, lá no MASP, e é sobre cangaço. E aí também eu estava com uma viagem marcada para o final do ano para Paris. Tem história do cangaço em Paris, repare que Olha. longinho, viu? Tem muita coisa Ah, ainda, tem muito chão pela frente, só que essa quarentena não tá deixando a gente sair. Aí tá, infelizmente. tá Que às vezes a gente, do senso comum assim, né, resume o cangaço a Lampião, né? Mas não é só isso, né? Tem um Não. universo por trás aí. Se fosse só Lampião, o canal já tinha acabado já, porque Não tinha mais assunto, né? não tem mais assunto. Hoje catalogado tem quase 1.200 cangaceiros, mas existem volantes, né, a polícia, existem os padres, a imprensa, o político, o governo na época, você tem documentos históricos, fotografias, você tem uma infinidade de assuntos. Filmes que nós produzimos agora, o Juriti. Faça um mexão aí, faça um mexão. Aí, ó. Gente, quem quiser assistir, tá aqui. Tudo autografado, ó, o pessoal, os atores. Rapaz, o cartaz ficou muito massa. O artista aí que fez o cartaz, parabéns. Esse é seu, viu? Tá guardado aqui. Meu? Uma hora tem a oportunidade. Esse aqui. E tem uma Rapaz, eu vou botar aqui, ó. Aproveitar, aí, né? no cenário. Vou botar aqui nessa parede branca, né? A diferença. Agora tem alguma coisa pra botar aqui no cenário, né? Obrigadão mesmo. Não, você vai ter outra coisa. Daqui a pouquinho você vai gostar. Ó, Oi. no canal nós produzimos filmes também. O Bigodão aqui, meio... Eu tô participando de um filme com o Beto Patriota. Eu sou um coronel no filme do Beto Patriota, que é o como é o nome do... Zé do Cupira, é o nome do filme que eles estão gravando lá em Poço Redondo. Aí deu uma paradinha agora por causa da quarentena, mas nós vamos voltar. E aproveitei a quarentena para deixar o bigode crescer, para justamente encarnar o coronel e matar um monte de cangaceiro lá no sertão. Saiu do papel de um cangaceiro e agora você é o coronel que vai matar cangaceiro. Agora deu bom. Agora, então, assim, a história... Veja o que gera a história do cangaço, né? Então, tem muita coisa para ser debatida, tem muita história. Ainda bem que não é só Lampião. Porque senão, imagina só ficar naquele fechadinho, aquele cercadinho, Lampião, que é um tema fantástico. O Lampião é o maior cangaceiro da história. A história do cangaço não se resume a Lampião, mas ele está no topo mesmo e isso aí não tem como correr disso. Então, entrando agora no assunto Lampião, né? Que há muitos debates, você vai pesquisar vídeo na internet aí. Quem foi Lampião? E se ele é o herói ou é o vilão? E era. Rapaz, eu te digo uma coisa. Nem uma coisa, nem outra. Ele foi cangaceiro. Aí você diz assim, mas cangaceiro não é bandido? Aí o outro diz, mas cangaceiro não é herói? Então, é justamente nesse ponto. Para uns, ele foi um salvador, ele foi o cara que lutou contra um sistema, aquela coisa. Já para outros foi um bandido, tudo parte de um ponto de vista. Eu, como pesquisador e como escritor também, que escrevo meus livros sobre o cangaço, de forma alguma, eu posso tomar partido. Já pensou se eu tomo partido apenas dos cangaceiros? E como pesquisador, como era que eu ia chegar até, por exemplo, os filhos dos volantes, o pessoal que tem... Como é que eu ia chegar nesses pontos? Só vou ler livros sobre cangaceiro. E um livro sobre os volantes, sobre coronéis, sobre coiteiros, então eu não vou absorver esse conhecimento. Então, assim, eu, como pesquisador, eu não tenho como chegar a uma conclusão. Se você me perguntar como entusiasta do tema cangaço, se eu acho que o Lampião era um bandido ou se ele era um herói, aí eu volto novamente e digo, jamais eu chegaria ao ponto de dizer algo desse tipo. Porque aí, novamente, mesmo o pesquisador e a pessoa, que é o pessoal, e o apresentador, é a mesma pessoa. Eu não crio um papel para ser o apresentador. Até o pessoal, quando me encontra pessoalmente, aí fala, mas você é a mesma coisa lá nos vídeos. Aí eu falo assim, era para ser como? Entendeu? Então, assim, Lampião é um grande personagem, foi estudado em vida, saiu biografia dele em vida, passou, morreu, continua, já saiu livro nos Estados Unidos, na França e outros países, assim.
Até filme italiano sobre cangaço tem, da época do Velho Oeste, Spaghetti lá. Então, assim, pensando assim, é Spaghetti, né, que chamam lá. Então, assim, pensando dessa forma, é mais interessante, como pesquisador, me manter neutro para poder abranger tudo, do que escolher um lado, como tem pesquisador que escolhe lado. Aí é um grande problema. Aí você vai ler um livro do cara e faz, pô, esse cara aqui é um apaixonado pelos cangaceiros. Você já tem um livro tendencioso. Sim. Porque ele, né, vai ter um livro tendencioso. Então, assim, não cabe no meu ponto de vista. É um papel meio até que jornalístico ali, né? Você tem que ser imparcial e deixar que o público que decida, cada um interprete. Eu vou contar lá a Grota do Ojico, aí eu vou dizer que foi que bom que João Bezerra matou Lampião no meu livro. Ou então vou dizer assim, que triste que João Bezerra comandou as tropas para matar Lampião. Então, assim, eu não posso. Eu tenho que dizer que houve isso, aconteceu aquilo, e Lampião recebeu tantos tiros e morreu e teve a cabeça cortada. Eu tenho que contar o que aconteceu, os personagens, o local, a hora, a posição. Então, assim, para contar a história, eu não tenho que tomar partido, não tenho que sentir. Eu sou Lampião que morreu em Sergipe, né? Lampião que morreu em Sergipe, e Sergipe é um dos estados que mais tem histórias de cangaço. Porque aqui o Bando Lampião chegou em 38, ou em 28, já chegando ali na fronteira com Carira, só que só vai entrar aqui em Sergipe em 29, e é 1º de março de 29. Ou seja, de 29 a 38, era entrando, saindo, dando volta aqui por dentro do nosso estado, e várias histórias. Eu já rodei o estado todo. Onde teve história de cangaço aqui no estado, eu já rodei, dentro do Sergipe. Nordeste todo, região sudeste, região sul também, mas Sergipe, que é minha casa, que é muito mais perto e é mais barato também, para ir ali em Propriar, para ir ali em Frei Paulo, por exemplo, aqui do lado, né, foi morto o Zé Baiano, o cangaceiro Zé Baiano, que é aqui do lado. Eu até estava procurando aqui um negócio do Zé Baiano, mas não está aqui não. Mas o Zé Baiano foi aqui no Alagadiço, Frei Paulo. Pertinho da gente, às vezes não explora. Por exemplo, eu mesmo não sabia disso. Acompanhamos os seus canais. É Telvino Mendonça, uma relação do cangaço. É Telvino Mendonça que dá nome ao nosso estado. Aqui, por exemplo, é o maior. Ele tinha uma ligação com o Lampião. O pessoal chama de coiteiro. Ele tinha uma relação com o Lampião e era uma relação boa. Muitos dizem que Lampião não invadiu Itabaiana por acordos entre ele e o Etelvino mesmo. Chegava lá na fazenda dele, lá no Pinhão, e fornecia algumas coisas para Lampião, e em troca disso, Lampião não invadia Itabaiana. Uma troca justa. Sim. Rapaz, e é interessante isso aí também. E assim, a importância do cangaço, né, na construção da nossa cultura. Qual é a importância? Então, o que nós temos é o seguinte: se você tem a maior literatura que existe hoje no país, em quantidade de livros, cordéis, estudos, monografias, é sobre cangaço, se o simples fato de incentivar as pessoas a gostar da leitura, a assistir um programa histórico que fala de história, literatura como o meu, a assistir um filme que fala sobre nossa cultura, filme sobre o cangaço, por exemplo, tudo isso se incentiva o cara a fazer um artesanato, uma tela, uma revista em quadrinho, uma música. Lembra de Luiz Gonzaga, que se vestia de cangaceiro e fazia suas composições? Uma das músicas mais lindas do Luiz Gonzaga, né? Lampião Falou, que é incrível a música. Então, assim, você tem todo um universo desse. Aí você vem para as quadrilhas juninas, o pessoal se veste de cangaço. Você vai para uma feirinha de artesanato, tá lá o Vitalino. Você tem toda uma construção cultural dessa, e você chegar do outro lado e dizer, não vamos ter nada disso, porque vai estar falando de bandido. Gente, tem que diferenciar. Ó, tem gente que tá aprendendo a ler, para começar a ler os livros do cangaço. As filhas colocam lá assim, ó, meu pai não perde um programa. Inclusive, ele pediu para ensinar ele a ler, porque ele quer ler um livro seu, ou um livro de Amaury, ou de Frederico. Você sabe a alegria de ouvir isso? Que uma pessoa, depois de 60 anos, 70 anos, está querendo aprender a ler para ler e absorver os conhecimentos ali. Caramba, isso é fantástico. Se você chegar
a pensar que isso não é... Eu só estou citando uma coisa. Sim, São sim. centenas de situações que eu me deparo e eu acho que é isso. Vale a pena. Então, assim, vale a pena. Tem uma vasta Tem literatura, o filmes, contexto tudo. histórico também, né, da época. E ainda se É, é, compara com hoje, né? Não dá pra. mas não pode. Isso é É. anacronismo absurdo comparar aquela época com hoje e outra. Não era só no Brasil que acontecia aquele banditismo, aquela coisa. Tem um escritor chamado Eric Hobsbawm que ele deu a volta ao mundo e ele percebeu que no mundo inteiro, esse mesmo contexto, tipo a fome, a falta de educação, a falta de conhecimento, as brigas políticas, as brigas por terra, famílias brigando entre famílias, criavam grupos e praticavam assaltos. Isso aí na Itália, nos Estados Unidos, no México, no Japão feudal, quando você pensar. Tem o Velho Oeste americano, você vê alguma coincidência, alguma semelhança? Então, não tem uma relação direta, porque assim, o que nós podemos dizer assim, como Velho Oeste americano, inclusive, é um jogo fantástico, Red Dead Uhum. Redemption 2. Só conheço Que Free Fire. é Free Fire. O Red Dead Redemption 2, ele fala sobre o finalzinho do período lá do Velho Oeste, lá nos Estados Unidos. Né? Dos cowboys, dos bandidos que eram procurados com cartazes, tal, aquela coisa toda. Então, o pessoal sempre faz uma associação desse jogo com a questão do cangaço. Inclusive, o pessoal criou mod no PC com roupas de cangaceiro e a gente se reúne Ah, lá, marca no lugar, a galera, vou lá a cavalo, chega lá no lugar, a galera vai chegando naquele horário e a gente começa a bater papo, começa a contar a história do cangaço. Então, assim, é muito interessante. Visualmente, historicamente, assim, o que aconteceu num período e o que aconteceu no outro período, eles se assemelham. falando agora do nosso assunto aqui do canal, né? Que é futebol e futebol sergipano. Eu queria saber a sua relação do Itabaiana. A gente conversou um pouquinho no começo, né? Mas agora aprofundar mais. Qual a sua relação com o Itabaiana, futebol sergipano? Você já frequenta, agora não, né? Mas frequenta estádio. Meu pai, Pedro, faleceu, inclusive agora, acho que o programa vai ao ar depois. Agora, no último dia 30 de maio, faz um ano do falecimento do meu pai. Meu pai, desde que eu era criança, meu pai sempre foi Itabaiana de coração. E ele tinha outro vizinho do mesmo nome, Pedro, que era torcedor do Sergipe. Eita, E aí, mas se dava bem. Aí tá meu pai bem. sempre me dizia assim, olha, respeita o pessoal do Sergipe, mas o pessoal do Confiança não, ainda bem que vizinho Por isso que torcedor do é o Confiança. clássico da paz, né? É o clássico da paz, pai? Aí eu cresci ouvindo isso de meu pai e sempre me dei bem com o vizinho Pedro. Sempre o via com a camisa. Ele era goleiro do Aparecidense, inclusive, eu ia para os jogos. E aí, em outras ocasiões, eu via com aquela camisa do Sergipe. E eu ficava com aquela coisa, achava bonita a camisa do Sergipe para danar. Só que aí vem a influência do pai, porque queira ou não queira, nós temos uma baita... A nossa geração já é influenciada pelo futebol europeu. Você já vê a galera, o Sim. pessoal já torcendo pelo Manchester, hoje já torce para o Milan e tal. Mas a minha geração, ainda, acho que provavelmente a sua, é aquela geração ainda da influência do futebol do Sul. Que aí, mesmo torcendo para o time Sim. local, tinha que ter algum time, tipo Flamengo ou São Sim. Paulo, alguma coisa assim. E eu tive essa relação com meu pai apenas com o Itabaiana, o que é engraçado. Às vezes o pessoal me vê com camisa de outros times, mas é porque os torcedores de outros times me veem com a camisa do Itabaiana e me mandam. Mas não vão me ver nunca com a camisa do Confiança ou do Sergipe. Pode ter Sim. certeza. Até do Curitiba não vão me ver. Então, assim, eu tive essa influência de meu pai. E quando eu vim embora para Itabaiana, eu sou nascido aqui, mas vim embora para Itabaiana em 1999 para 2000, finalzinho de 99 para 2000. E tava Eu antes comecei onde? Eu estava em Aracaju. Ah, sim. Eu estava em Aparecida, eu estava aqui, Aparecida, Aracaju, e voltei para cá já há uns 20 anos. Foi quando eu entrei para dar aula sou professor da alternativa ainda, e eu acabei voltando para cá para dar minhas aulas na alternativa. Então acontece o seguinte, aí eu comecei a ir mais para o estado. Quando eu morava em Aracaju,
eu ia para os jogos quando Itabaiana jogava lá. Aí eu ia. Só que eu não ia, eu tinha medo, eu não ia com a camisa do Itabaiana. Eu sempre tive um certo. Eu tenho a camisa muito antiga do meu pai, até depois eu te mostro. Inclusive, eu acho que algumas pessoas fizeram até uma réplica dela, que é uma. Aqui. Sim, lançaram de 80 anos. Sim. Isso, aí eu vi o pessoal na rua e eu tenho uma guardada. Eu disse, olha, rapaz, que fantástico. E aí o que é que acontecia? Quando eu vim embora pra cá, eu comecei a ir para o estádio com meu pai. Eu tenho várias fotos minha com meu pai, inclusive nesse ano mesmo aqui, a gente e meu pai, assim, os dois, pintaram quase morro, embaixo de uma bandeira, lá soltaram um rojão, eu e meu pai quase morrendo, aquela fumaça embaixo do... Não sei se você lembra, desceu a bandeira. Já vi. E aí soltaram, acendeu a fumaça embaixo da bandeira e eu tava embaixo, pô. Eu quase ideia boa, né? Eu sempre gostei de futebol e sempre fui ligado ao futebol. Inclusive, quando Edivaldo, que é meu chefe na Alternativa, ele foi presidente do Itabaiana, ele me convidou para ajudar ele a filmar os jogos. A gente e acabava indo, era meio que um espião, que acabava tendo jogo de algum time que ia jogar antes, a gente ia filmar o jogo todo para eles analisarem e depois, às vezes o jogo não era televisionado como é hoje, né? Hoje você já tem aí os jogos televisionados, mas era bem interessante. Eu tive uma proximidade com o time do Itabaiana, então saí mais de torcedor e comecei a visitar o CT, fazer fotografias do time, fiz fotografia do time, e aí eu também comecei a pesquisar mais sobre Itabaiana, querendo saber mais com fotografias, jornais e tudo isso. Então, assim, a minha influência, sempre que me perguntam, você torce para qual time? Para o Itabaiana. Mas, não, eu sei, aí é Itabaiana, mas lá no Sul ou na Europa, não, eu faço Itabaiana. Isso é engraçado, né? Também quando pergunta assim, aí a pessoa responde, tipo, sim, e no Brasil você torce para quem? E o Itabaiana da onde? Não é do Brasil, não? Eu acho que você pode passar por essa situação também. E muita gente não acredita, né? Como você só pode torcer para um time local? Eu devo ter hoje umas 25 camisas do Itabaiana. É muito boa. Eu vivo no sertão. Levinha, né? Sabe o que é que eu paro e penso? Se o cabra vai passar 90 minutos correndo, tomando chute dentro de um campo, às vezes num calor do inferno, a camisa é feita para suportar o calor. Tá? Capaz de botar um negócio dentro de uma bolsa de plástico, né? Então, assim, é boa, é fantástico para sair pelo sertão. Então, assim, o pessoal, nos comentários dos vídeos, o pessoal sempre pergunta, eu faço do meu time Itabaiana. Ah, você torce para qual time? Esse Itabaiana. Aí gera um debate e tal. E já ocorreu, assim, de você, algum torcedor, assim, né? Vir falar, por exemplo, teve um jogo Itabaiana e CSA, Itabaiana em Asa, Itabaiana e Campinense. Eu vou te dizer, eu cheguei em Vitória da Conquista, bem no dia do jogo do Itabaiana, e lá com Vitória. Frio lá. E eu sei que quando eu cheguei lá, em Conquista, eu precisava ir pra Jequié, tipo assim, na mesma hora. E eu tava com a camisa do Itabaiana. E alguém aqui de Itabaiana tava lá na rua e me reconheceu. Eu tava lá perto do centro, perto da igreja matriz, e aí tinha um pessoal passando, que o pessoal Itabaiana adora, né? Chega bem cedo, antes, ou às vezes um dia anterior, para passar almoçar. Almoçar, Isso é típico de Itabaiana, e é típico de Itabaiana acabar com o lanche todinho na hora do intervalo nos jogos. Espetinho quando dizer jogo de Itabaiana e o time, o pessoal disse, pode fazer o triplo, porque o povo de Itabaiana come. Rapaz, eu vi um que a mulher até ficou surpresa, que ela não tinha se preparado, né? Isso foi em Frei Paulo, em Pedrinhas, que a galera no intervalo acabou e queria mais espetinho, cadê não tem mais espetinho? A mulher, rapaz, vende tudo já. Pipoca e laranja, meu amigo. Pipoca e laranja, acaba. Aí cana, né? Cana tem que ter. Se não tiver cana, eu vou embora. Aí se não tiver cana, eu olho pra... é uma cultura assim que só tem no Nordeste ou em Itabaiana, né? Você não vai lá chegar no Maracanã e comprar um pacotinho de cana, né? Ah, não. Você chega no Maracanã e você vai comprar, como eu já tive esse privilégio, de pagar R$10 num copo de Guaraná, de Coca-Cola. Aí o cara disse assim, rapaz, olha o professor ali, ó. Aí eles vieram lá pra cá e...
tá fazendo o que aqui? Senão eu tô gravando aqui uma matéria e tô seguindo pra Jequié. Aí sabe, não vai ficar pro jogo do Itabaiana, não, é? Aí eu falei, quem tem jogo do Itabaiana? Aí o cara insistiu. Eu pago sua entrada. Eu digo, não, rapaz, não. E eu precisava, eu tinha entrevista marcada, horário certo para chegar em Jequié. E aí eu não podia deixar essas coisas do meu trabalho. E eu me arrependi amargamente, porque quando eu cheguei em Jequié, aí liguei pra pessoa e disse assim, tô no sítio e só vem amanhã. Isso, tipo assim, tava marcado para 6 horas, 18 horas a entrevista e perdi o jogo. Eu queria ter ficado. E perdi a entrevista. Mas perdi a entrevista, só fui fazer a entrevista no outro dia. Aí fui pro hotel e fiz a entrevista no hotel. Sim, e como tá assim, a situação do canal agora, que você ia presencialmente, continua fazendo as entrevistas assim, online? Então, eu sempre tenho uma reserva de mais ou menos uns 15 programas, sempre teve. Sim. E não é porque eu tava prevendo nada, não. É só coisa minha mesmo. Tipo assim, se eu quiser passar um mês agora em casa, eu passo, entendeu? Se der na cabeça, ficar doente. Eu acabei ficando doente em meio de fevereiro, eu tive que passar 15 dias sem gravar, em janeiro. Aí eu acabei já colocando os programas que eu tenho. Aí comecei a ler programas, fazer leituras em casa, gravar entrevistas, como coloquei hoje o programa com o Peninha. Depois que acabar aqui, rapaz, tá o eu programa. tô curioso para ver, gosto muito dele. Daqui a Resenha pouquinho você ali. pode entrar lá, tá o bate-papo meu com o Eduardo Bueno, né, o Peninha, que o pessoal vinha me pedindo muito porque ele trabalha a questão histórica, né? Tanto E quanto ele, eu e ele, né, torcedor do Grêmio, outro tricolor, que foi o jogo que estreou o Etelvino Mendonça, né? Itabaiana e Grêmio, né? 0-0, 1971. Tirou onda dele, como foi? Tirei onda, não, mas nós conversamos muito em off, né? Nós conversamos muito em off antes, depois, outro dia aí ele mandou uma mensagem pra mim, disse, vamos bater um papo aqui aí. Começamos a conversar, daqui a pouco ele, vamos gravar um programa para o meu canal, para o Buenas Ideias. Já tá lá. E tem outra história interessante também, que o Itabaiana ganhou do Inter lá, o rival, né, do Grêmio. Eu falei a ele, do Inter. Aí ele disse que se fosse hoje, o Grêmio ia acabar com o Itabaiana. Eu disse, não é assim não. Quer dizer, mais ou menos, né? O Grêmio é bem legal. Então, eu estou fazendo entrevistas online, lendo livros, colocando programas que eu já tinha gravado e tinha um monte de programa aqui. Então, assim, a gente vai se virando como pode, né? E é isso, até quando acabar isso tudo, a gente tá aqui, né? Então, Roberto, tá chegando já quase no final aqui já do programa, foi muito massa, passou muito rápido. Mas agora a gente tem o quadro de primeira, né? Eu vou cruzar, você de primeira responde, beleza? Pá, assim mesmo, vamos ver. Pá. Olha lá. Lampião ou Maria Bonita? Lampião. Seu vídeo preferido do canal? Fazenda Patos. Quando eu fui à noite lá na Fazenda Patos e me dei de frente com um cara dentro da casa lá abandonada que teve uma chacina do bando de Curisco. Isso de madrugada. Um cara lá dentro, escondido. E não morreu, tá aqui hoje pra contar a história. No meio, e a casa é no meio do mato, no meio do nada. Vai por mim. Coragem. Momento mais feliz do canal? Foi quando eu entrevistei Dulce, a última cangaceira, e abri a placa dos 100 mil. Mostra aí pra gente. Aqui. Aí, ó. Eita, essa aí é um sonho de todo youtuber, viu? É um sonho, a placa dos 100 mil. Eu levei até São Paulo ela fechada, lacrada no carro, e eu abri lá, eu nem tinha visto ainda, eu passei uma semana com ela em casa, fechada. E aí foi o momento mais emocionante, pode ter certeza, do canal, foi sem dúvidas. E o momento mais triste ou mais difícil? Você pensou em desistir? Foi no aniversário de 1 ano, quando eu fui a Salvador de moto com o Nininho. Rapaz, é muita aventura, né? Saímos de moto aqui para Salvador e aí no final do programa eu fui fazer a contabilidade, tinha gasto para mim uma fortuna para ir a Salvador mesmo de moto, o canal sem patrocínio,
sem nada, e eu anunciei o final dele, justamente em 2017. E eu disse no vídeo, no finalzinho, eu disse, a gente tá fazendo 1 ano, e eu tô acabando o canal, porque não dá para viajar mais, e se eu não fizer como realmente eu quero, eu prefiro acabar. E aí apareceu um amigo, que foi Tony, lá de Igaraçu, assistiu ao vídeo, e aí disse assim, pode contar comigo. E ele veio de carro aqui e me levou até São Paulo para entrevistar a Antônia Mauri. Gravei na ida e na volta, e aí ele continuou me ajudando financeiramente com combustível, e é um grande amigo até hoje. Nós estamos aí e completamos 3 anos aí de loucura. Massa, né? Massa que você acaba, né, tendo essa aproximação com seguidores, cria até amizade, né? E eles que mantêm também, muitas vezes, né? Sim. Muitas. É importante. Né? Porque aí eu comecei aí publiquei o livro Volta Seca, depois o Zé Baiano. Aí a venda do livro já vai gerando um dinheirinho ali extra para colocar combustível, pagar nininho, tem comida, tem coisa, por exemplo, às vezes uma viagem assim, até Campina Grande e voltar, você chega a gastar entre 3 e 4 mil reais para fazer uma viagem dessa. Agora, não é ir a Campina Grande e voltar. Você vai dando uma volta, você chega em Campina Grande, depois você vai a Juazeiro, você vai até outra cidade, você já, um dia ou outro, come. Mas hoje você sobrevive disso? Hoje é a sua principal... Não, hoje, minha principal fonte de renda hoje é meus livros. Hoje eu faço parte de uma editora, que é a Bela Editora de São Paulo. E, assim, o sonho de todo escritor é justamente estar associado a uma grande editora. É como o músico, né? O cantor, ele quer estar com a gravadora, o escritor quer estar com a editora. Quero agradecer muito a Vanessa, a Ana Landi, eu quero agradecer a todo mundo, assim, lá da editora, que abriu os braços, assim, para mim, e disse assim, ó, produza, e já vai ser lançado agora o meu novo livro, e aí tem mais 6 livros para os próximos 5 anos. Vocês estão aí já junto com ele. Hoje já dá dando para levar, pelo menos com relação a isso, esses trabalhos, dá para ir levando. Mas não para ganhar muito dinheiro, mas pelo menos para o canal não acabar. Pode ter certeza. Sim. Massa. O jogo mais marcante com o Itabaiana? Jogo, momento mais marcante. Não teve, título não. Aí, né? Cara, foi um momento, assim, que acho que foi a primeira vez que eu estive no estádio e veio o Itabaiana ganhar o título, assim. Do estádio cheio que tremia mesmo, aquela festa incrível. E acabar, e a carreata. Aquilo que eu só tinha visto em jornais, lá da década de 70, década de 80, aquele povo tudo nos caminhões, nos carros, comemorando um título. Eu só via nos jornais e agora eu pude estar ali dentro de um carro, pendurado numa janela, participando. Para mim foi o título de 2012, sem dúvidas. E você tem algum ídolo, seja jogador, seja alguma figura do Itabaiana assim que você admire? Tenho. Meu quase vizinho mora aqui do lado, aqui perto. O maior goleiro que o Itabaiana já teve. Marcelo. Tem e vai ter até o final do universo, que é meu querido amigo Marcelo. Tem um álbum de fotografias de amigos e tem uma foto minha com ele lá abraçado, assim, que no dia que me apresentaram ele há muito tempo, ele disse, não, tem que tirar uma foto com esse cara. E pra mim virou amigo, assim, no caso de respeito, sempre tenho com ele. E isso com relação a ele, eu queria paralelamente, junto a ele, outro cabra, assim, que inclusive ele me contou uma história, que ele foi pra Barreira, um jogo Itabaiana e Flamengo. Ele tava na barreira de costa aqui e Zico ia bater o coisa. Ele a falta, né? Aí ele virou e os caras, não, rapaz, não vire não. Aí ele pegou e virou pra frente pra olhar. Aí ele, você tem que estar aqui de frente, né? Sim. Para o jogador, para você, se a bola vir, você saber para onde vai pegar a bola. Você dá as costas para Zico, aí Zico marcou o gol. Aí o pessoal perguntou na entrevista, o cara acabou o primeiro tempo e perguntou,
fulano, por que você virou na hora de bater a falta e tal e tal? Ele faz, e eu ia perder o gol de Zico. Tá certo, Foi nosso querido amigo Gustinho. Quero mandar um abraço para Agostinho. E aí eu Grande perdi, Agostinho. deixar de assistir o gol de Zico. O de Zica, Eu Os sabia que outros o cara ia perderam. marcar o gol. Ia perder o gol do Zico. Então, assim, Verdade. ouvir isso da própria boca de Gustinho, não tem palavras, não tenho. Seu cangaceiro favorito? Jesuíno Brilhante. Por quê? Jesuíno Brilhante. Jesuíno Brilhante é o único cangaceiro dentro da história, assim, que ele é dado realmente como um Robin Hood. Ele realmente roubava do governo e distribuía a comida que era levada lá para as grandes capitais com os pobres que passavam fome, entendeu? E ele tem uma história de amor, de vingança, aliada ao próprio tio, que mataram o tio dele, assim, que ele tinha como um herói o próprio tio, que era cangaceiro. E o tio era um cangaceiro, mas era um cangaceiro que, por exemplo, tinha um casal, o cara abandonou a mulher. O tio dele ia lá, pegava o cara, amarrava o cara, levava na casa da mulher e dizia assim, você vai casar com ela, sim. E ele tinha muito disso, e aí numa perseguição de ladrão de gado, acabou tendo uma troca de tiros, e aí ele matou, ele foi morto pelo cara, e aí o cara que estava tomando conta da tropa que estava roubando, era o delegado do lugar, que acabou matando o tio de Jesuíno. E Jesuíno tem toda uma história lá no Rio Grande do Norte. Eu fiz o papel de Jesuíno Brilhante já em um curta-metragem. E aí, quando eu disse, não, eu vou fazer Jesuíno. Quando eu comecei a pesquisar, o cara tinha barba ruiva, olhos azuis e cabelo ruivo. E eu digo, e agora? Deixei tudo crescer. Eu vi a foto. Tal, e aí eu fiz. Então, assim, eu gostei muito de conhecer e estou escrevendo, não um livro sobre ele, mas tem um capítulo especial sobre Jesuíno Brilhante. Não é meu próximo livro, mas é o livro que vem, que é o Cabeças Cortadas, logo, logo. Então, assim, para mim é ele, não tem como. Sim. Falando em livro, né? Qual o seu livro favorito? O seu, né? E de outro ator? Ó, de cada. O meu livro favorito, meu mesmo, sem dúvidas, é o Joãozinho Retratista. Você mostrou aí. Sabe por quê? Porque, assim, eu acho que na minha vida como escritor foi divisor de águas. Foi naquele momento ali, foi meu primeiro livro como pesquisador. Os outros eram romances, eram contos, e aí eu chego como pesquisador. E aí vem um livro pequenininho, porque não tinha dinheiro. Pessoal, por que foi pequeno? Porque não tinha dinheiro para publicar. Um livro Foi até charmoso ele pequenininho. E ficou bonitinho o Pocketbook, é um formato que existe, né? O formato Pocket. E aí, conhecer a história de Joãozinho Retratista e a história de Itabaiana, da nossa cidade, mais a fundo, para mim, assim, foi... meu xodó, pode ter certeza. E o Joãozinho Retratista fotografou o bando de Lampião, por exemplo. E aí, muitos anos depois, eu acabei recebendo essa fotografia que o Joãozinho tirou do bando de Lampião e hoje faz parte do meu acervo. Então, assim, sem dúvidas, é o livro que eu mais gosto. Livro de outro autor que eu mais gosto, eu posso dizer assim que é de um jornalista alagoano, morava, na época que ele escreveu, já morava no Rio de Janeiro, que era o Diário de Associados, de Assis Chateaubriand, era funcionário do Assis Chateaubriand, que é o Melquides da Rocha com o livro Os Bandoleiros das Caatingas. E aí você diz assim, por que é o livro que eu acho mais impressionante? Porque o irmão dele mandou um telegrama para ele no dia que Lampião morreu, pela manhã. Quando ele recebeu, ele arrumou a mala. No dia seguinte, ele estava acompanhando o cortejo. Ele conseguiu um voo do Rio até Maceió, fretou um carro, atravessou a noite, quando foi no outro dia, ele deu de frente em Santana do Ipanema, com o pessoal chegando com as cabeças. E ele estava lá presente para entrevistar os volantes, entrevistar as pessoas, saber em primeira mão. Então, assim, é um dos livros mais importantes da história do cangaço, porque foi o primeiro relato, o primeiro jornalista a dar o maior furo de reportagem da história. Eu fico imaginando esse cara mandando toda a informação em código Morse. Pegou as fotografias, mandou para Maceió, que ele acompanhou até Maceió,
botou no avião, já pegaram lá no Rio de Janeiro, e no dia 30 já sai no Noite Ilustrada, na capa, a foto das cabeças do bando. Em 2 dias, Sim. cara, é isso. É uma coisa... Pra tanto que época ele... é algo Então, assim, imaginável. ele tem foto no livro dele do povo, dia 29, já vendo jornal sobre a morte de Lampião, cara. Quer dizer, no dia seguinte, hoje, às vezes, aqui a gente pega um jornal de uma semana de atraso, hoje a gente vê informação. Você vai no cemitério dia de finado, hoje fulano morreu, foi. Imagina na época, no dia seguinte, você já tá vendo ali no jornal, tá, então, assim, Melquiades da Rocha, na minha opinião, assim, foi um dos maiores, se não o maior jornalista, ao lado de Joel Silveira, claro que eu não vou deixar de É uma citar das suas nosso grande Joel maiores, Silveira. inspirações, esses dois? O Melquiades da Rocha é minha maior inspiração. Claro que eu conheço praticamente quase todos os pesquisadores hoje vivos, assim, já entrevistei grande maioria, mas assim, como inspiração, não só por isso, não só por esse feito que ele teve, né, o Melquiades da Rocha, mas eu como jornalista, assim, se você dissesse assim, você vai para a Academia Brasileira de Letras e você pode escolher um patrono. Sim. Mesmo o cara não sendo, por exemplo, fotografia, né? É escrever com a luz. Então, assim, nem me vem com esse negócio que ele não é escritor. É escritor porque ele é jornalista e também é o cara que soube acabar colocando mesmo, porque meu patrono é o Joãozinho Retratista aqui na Academia Itabaianense de Letras. É o Joãozinho Retratista, que é um fotógrafo. E o Melquiades da Rocha é jornalista. Então, assim, e ele tem um livro, tem outros livros, então assim, se eu pudesse escolher, ele não é patrono da Academia Brasileira de Letras ou de qualquer outra academia, mas se eu pudesse escolher, seria Melquiades da Rocha, pode ter certeza. Agora, a última, aonde você quer estar daqui a 5 anos? Eu quero, na verdade, estar vendo esse vídeo daqui a 5 anos e olhar para você, Robério, que está me assistindo aí, em 2025, exatamente, 2025, não desistiu, né? Eu tenho certeza que você não desistiu. Então, assim, continue mesmo, viu? Que venham mais 5 anos. Pronto, já dei um recado para mim lá em 2025 já. E olha, tá de olho, continue, viu? Massa. Melhor forma de terminar. Eu tenho um presente para você. Outro? Rapaz, gostei dessa entrevista, viu? Além do cartaz, eu tenho um presente para o time do Itabaiana. Olha. Eu tenho um presente para o time do Itabaiana. Ó o que é que tem escrito. Por um esporte cada vez mais alto. Associação Olímpica de Itabaiana, Sergipe. Campeão sergipano 69, vice-campeão 70-71, campeão do Nordeste 71, Campeonato Nacional Primeira Divisão, campeão sergipano 73, representante do estado de Sergipe no Campeonato Nacional de 74. Cortesia Monarque Rei das Bicicletas. Tá aqui. Eita, uma relíquia véio. de 1974. E que isso aqui vá, quem sabe, um dia para o museu do nosso time do Itabaiana. Rapaz, é um sonho, eu tenho né? certeza que isso aqui é o sonho. Até Hamilton conversando muito com Hamilton, né, que foi presidente. E eu tenho muita amizade com Hamilton. A gente sempre conversou na possibilidade, e principalmente com o Fefi, que quem me presenteou foi Fefi. Fefi disse: um dia você vai para um lugar, ocupar um lugar certo. Quero mandar um abraço aí para o velho Guaxinim, grande Fefi, que é o nosso torcedor número 1. E que já deve estar passando dos 200 anos de idade, porque aquele ali é assim mesmo. E é isso. Então tá aqui. Quando eu tiver a oportunidade, eu passo para você, justamente para ir para os arquivos do time do Itabaiana. Não tem lugar melhor para ir, justamente. Estava guardado na minha pasta de material, mas está aqui e está guardado. Eu aproveito e entrego os dois de uma vez, deixar até separado aqui. Valeu, obrigadão mesmo. É uma flâmula, não tenho palavras, legal. Essas flâmulas aí realmente é histórico, tá em boas mãos, relaxa que a gente vai fazer bom uso. Quem sabe aí a gente já teremos um museu, né? É o sonho de todo torcedor, né? Já temos hoje a loja, que é uma coisa que a gente queria muito, mas falta ainda, né, uma sede, um lugar para guardar a história, né? Quando Edivaldo era o presidente, eu lembro que ele começou a resgatar os troféus.
Sim. E aí eu lembro que eu cheguei lá no Alternativo com ele, que a gente pegou bucha mesmo aqui, cara, tava na teia de aranha, não sei onde era que tava esse negócio. Eu sei que ele começou a limpar e levou lá pro CT. Não sei se ainda deve estar lá. Eu sei que ele colocou lá num cantinho lá na época, assim, já era um caminho. E o sonho também dele, né, de fazer justamente esse museu. Eu acho que é o sonho de todo torcedor, de qualquer time. De qualquer time. Ver seu time ali representado, imagine toda a história, desde 38, desde o Santa Cruz mesmo aqui, que desde quando Itabaiana não era Itabaiana e nem tinha os times antes da unificação, né, dos dois, sim. Quando tem aquela unificação, mas já desde a década de 10, que o futebol já está presente aqui em Itabaiana. Inclusive tem uma fotografia incrível se não me engano, é 1917 ou 18, com Etelvino Mendonça e outro homem, eles dois, com a camisa, cada um com a camisa de um time, com a bola no chão, inclusive a primeira bola a chegar em Itabaiana, eles foram lá em Joãozinho Retratista e tiraram essa fotografia juntos. Então, eu tenho essa fotografia e depois eu tô passando para você, acho que você deve até conhecê-la. Galera, foi muito massa a conversa, e se inscrevam no canal do Robério, vale muito a pena, tem muito conteúdo massa lá, né? E você que conhece o Cangaço na Literatura e tá por aqui, se inscreva no nosso também, né? Dá aquela moralzinha. Não, então assim, mas aí o pessoal aqui vai estar assistindo que já tá aqui mesmo. Aí eu quero pedir permissão a você, depois que você editar, na íntegra, no jeito que tá no seu canal, colocar aqui no canal Cangaço na Literatura e pedir para o pessoal deixar na descrição aqui, ó, para se inscrever. Faça seu merchan agora para o pessoal do meu canal. Vai lá, Wender. Então, galera, a gente tem uma página independente, fala sobre futebol sergipano e nordestino, né? Tem uma página no Instagram, no Facebook. A gente retrata o futebol, assim, resgata de forma criativa. Você pode dar conferir lá, eu tenho certeza que vai gostar bastante. Tá aqui na descrição. E é uma honra também estar no seu canal, então, sabendo essa notícia agora. Tá sabendo agora. Terceiro presente. Vai. Rapaz, se eu soubesse, tinha feito essa entrevista antes, com tanto presente. Um dia eu vou retribuir, viu? Muito obrigado mesmo. Já retribuiu pelo simples fato de lembrar aqui do velho retirante. Valeu mesmo. Quiser dar o último recado ao pessoal? Quero agradecer a todo mundo e lembrar ao pessoal que está aqui acompanhando que eu conheci o trabalho do Wender, que inclusive ele tinha um canal no YouTube de animação. Ixi, rapaz, você conhece esse canal? As animações em flash, bem. Rapaz, era Paint Movie Maker ali, viu? Era Paint Movie Maker. Ia fazendo depois apagava, ia fazendo na mão. Isso aí é raridade. Tô chocado. E eu avançando ainda pra Flash, reparei. Quem sabe, quiser a gente fazer uma parceria aí, quem sabe uma animação do canal. Já pensou a animação do Roberinho aí, as aventuras de Roberto? Pega uma história aí, até de Zé Baiano mesmo, e a gente contar a história de Zé Baiano em animação. Já pensou? É o sonho do pessoal, viu? O Jesuíno brilhante. Jesuíno. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, então. Abração. Tamo junto aí. Depois eu vou buscar meus presentes, passar essa pandemia aí, deixa guardadinho. Deixa passar, senão você vai pegar Covid. Covid.